O tema que eu pensei para a gente poder discutir na noite de hoje, eu chamei simplesmente de Amar os Inimigos, que não é um nome que eu criei, na verdade. A própria codificação espírita destaca isso de uma maneira muito evidente, muito relevante. E, obviamente, também não é uma proposição necessariamente dada pelo Espiritismo, mas antecede, sobretudo, pela própria vinda do Cristo à Terra, cerca de 2000 anos atrás. Mas o fato, obviamente, de o Espiritismo destacar isso entre tantos outros ensinamentos evangélicos que estão contidos no Novo Testamento, sobretudo, é um ponto bastante relevante para a gente refletir, sobretudo em nossos dias. Né? E mesmo sabendo que não é um tema tão novo assim de ser refletido, mas é extremamente relevante da gente pensar, tendo em vista as muitas situações nas quais a gente vivencia hoje em dia, nas quais a gente se vê diante da necessidade de amar esse tal inimigo. Mas antes mesmo de adentrar esse tema, eu gostaria de dizer um pouco do porquê que eu, Alan, escolho trazer esse tema aqui e não outro, dentre tantos outros possíveis que a gente poderia abordar em termos da doutrina espírita, ou também do nosso mundo contemporâneo, que nos dá a possibilidade de pensar e de questionar, problematizar tantas questões. E aí eu faço, através desse ensejo, uma pequena situação que me ocorreu, que foi a seguinte. Né? Nós estávamos até pouco tempo atrás ainda muito frequentemente envolvidos com os tais estudos online. Né? E eu me lembro de ter feito um último em que eu me dediquei a pensar um outro tema que eu acho igualmente relevante dentro do escopo doutrinário, que é a ideia do autoconhecimento. A ideia do autoconhecimento, que é algo bastante importante de ser refletido dentro do contexto espírita, tendo em vista a proposta bastante efetiva do Espiritismo de propor que a gente se conheça, tendo em vista essa nova realidade que ele nos propõe de nos entendermos como seres espirituais. Mas assim como a ideia do amar os inimigos não é uma ideia nova, a ideia do autoconhecimento também não. Data lá da filosofia antiga, né? Filosofia clássica, do conhece-te a ti mesmo, que todos nós já ouvimos falar, dessa noção de que nós necessariamente precisamos ter uma viagem dentro de nós mesmos, compreender as nossas dificuldades, as nossas potências, para que assim a gente possa caminhar de maneira mais consciente, fazendo escolhas mais bem informadas, com base naquilo que a gente sabe, como a gente se comporta diante da sociedade. E eu me lembro que nesse estudo eu estava abordando uma ideia também muito interessante, que é a gente pensar o autoconhecimento como também uma ideia de autocuidado. Ou seja, quando a gente se propõe a se conhecer, isso significa e simboliza também uma forma de estarmos cuidando de nós mesmos, de estarmos amando a nós mesmos. Mas isso também não é do Espiritismo, vem lá da filosofia, mas que a gente vem reforçar aqui. E eu me lembro que eu estava nesse estudo abordando exatamente esse ponto, e por ser um estudo online, havia a possibilidade de as pessoas interagirem, né, mandando perguntas, etc. E nessa situação, então, né, lá pelo YouTube, o chat do YouTube, uma companheira nossa resolveu fazer uma pergunta muito interessante. E eu acho essa pergunta tão interessante porque ela é a mesma que eu me fiz durante muitas vezes ao longo da minha vida. E ela foi, portanto, bastante motivadora para esse estudo que eu trago aqui hoje, mas também abre precedente para muitos outros estudos, porque ela queria saber exatamente o seguinte. Olha, você, né, está comentando aí da proposta da ideia do autoconhecimento, como também uma ferramenta de que a gente se conheça. Mas muitas vezes a gente, em se conhecendo, a gente percebe talvez a necessidade de a gente se afastar de determinadas pessoas que nos fazem mal. De pessoas que muitas vezes nos incomodam, querem de fato puxar o nosso tapete, que nos agridem, que nos prejudicam, que nos ferem. E aí? É legítimo a gente querer se afastar das pessoas que nos querem ou que nos fazem mal? Essa foi a pergunta que ela me fez. E eu não vou dizer a resposta agora, eu vou pegar ela lá no fim, que eu dei naquele momento, eu vou pegar ela lá no fim, porque antes eu convido então a todos para que façamos um intercurso, digamos assim, dentro da proposta espírita de amar os inimigos. E aí, como para tudo na vida eu acho interessante que a gente faça, né, como uma proposta de estudo, eu gosto sempre de ir lá na fonte, né, por que isso, né, de onde que vem isso, como que nasce isso. Então
Então, tendo em vista essa necessidade, né, de estudo, como todo estudo a gente começa do começo, eu fiz questão de ir lá, então, no Evangelho, né, e também Kardec faz isso, ele também destaca as passagens em que Jesus teria falado a respeito da ideia de amar os inimigos. E a gente vai encontrar, então, portanto, dois apóstolos principais que se destacaram, né, por conta desse registro do que Jesus teria falado. Então, o primeiro deles foi Mateus. Mateus, lá no capítulo 5, ele diz mais ou menos assim: aprendestes o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, Jesus, porém vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que estás nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? A proposta, né, de Jesus, registrada pelo apóstolo Mateus, ela já nos dá alguns indícios bastante significativos, né? O primeiro deles, que eu gosto de destacar, é a ideia de que normalmente nós somos ensinados a odiar aqueles a quem a gente odeia. E, portanto, eu diria que ainda hoje, mesmo 2000 anos depois, nós ainda somos ensinados a odiar as pessoas que nos odeiam. Ainda hoje, de maneira bastante sutil, ou talvez um pouco velada, ou talvez sequer de forma irrefletida, nós somos ensinados a odiar as pessoas que nos odeiam. E aí, Mateus está registrando que Jesus teria dito o seguinte: olha, mas não é por aí. A gente precisa, na bem da verdade, amar os nossos inimigos e fazer o bem àqueles que nós odiamos. Mas eu quis ainda insistir um pouco mais na fonte e saber o que Lucas, que foi o outro apóstolo que registrou essas palavras de Jesus, teria dito. Ele usa algumas palavrinhas diferentes, mas a ideia é quase praticamente a mesma. Então Lucas diz assim: se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam? Se o bem somente o fizerdes aos que vô-lo fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá, quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para oferir a mesma vantagem? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Destaco da fala de Lucas uma coisa na qual ele se demora, que Mateus também registra, mas Lucas se demora um pouco mais nesse ponto, que é a ideia de que não só a questão da gente ser normalmente ensinado a odiar aquele que a gente odeia, ser uma questão patente, mas também ele se dedica um pouco mais ao seguinte ponto, de que normalmente a gente amando aqueles que a gente ama, a gente não faz nada de especial com isso. A gente não faz nada mais do que os outros. Está na média. Afinal de contas, até mesmo aqueles que são maus, até aqueles que levam a má vida, para usar a expressão que eles usam, também se ajudam. Então, ajudar aqueles a quem nós amamos não passaria simplesmente de uma obrigação, de algo natural. O difícil mesmo é, portanto, a gente amar os inimigos, fazendo com isso algo mais do que os outros. Fazendo, portanto, algo de especial, como sugere também algumas traduções. Eu queria destacar, inclusive, que esse estudo, né, e as referências, tudo que eu disser aqui, ele está baseado justamente nesse livrinho aqui, ó, extremamente importante, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amar os Inimigos.
amar os vossos inimigos. Capítulo 2. As ideias desse estudo estão basicamente contidas aqui. E Kardec vai começar o texto dele sobre esse assunto dizendo exatamente isso, que a gente conhece, inclusive, de ouvir muitas vezes, que um dos principais ou o maior mandamento cristão é a ideia de que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, esse conhecimento também é bastante sabido. E aí, portanto, por que fazer mais do que os outros ou fazer algo mais especial em amando os vossos inimigos? Porque seria uma aplicação mais incisiva, mais forte desse mandamento maior cristão, que é justamente a ideia da gente amar as pessoas que muitas das vezes nos fazem mal e que nos odeiam. Mas isso talvez, até aqui, seja bastante claro, bastante evidente para todo mundo. Mas eu gostaria de começar, talvez, tentando provocar algumas reflexões, que a gente comece a pensar um pouquinho melhor sobre o que significa exatamente o verbo nessa frase. Amar os vossos inimigos. O verbo aqui é o amar. Será que esse verbo amar, se a gente trocando inimigos por amigos, será que eles devem ter a mesma conotação, o mesmo sentido? E aí, exatamente sobre esse ponto que eu vou tentar, de alguma maneira, fazer com que a gente repense isso. E aí, mais uma vez, alicerçando esse pensamento na codificação kardeciana. Porque Kardec vai dizer, na sequência das suas ideias, das suas propostas, de que não é possível, pelo menos não no estágio em que a gente se encontra, nós sentirmos a mesma afeição, o mesmo amor por um inimigo do que para um amigo. E está tudo bem. E está tudo bem ser assim, pelo menos por enquanto. Porque não tem como a gente sentir de verdade, de coração pleno, a mesma ternura, inclusive, que Kardec fala, ele usa essa palavra, ternura. Não tem como a gente sentir a mesma ternura por alguém que eventualmente nos quer o mal. Não tem como. E está tudo certo. E a gente precisa encarar isso de uma forma bastante honesta, sabendo que está tudo certo. E por que não é possível sentir essa ternura? Porque para haver a ternura, segundo Kardec, é preciso haver confiança. Como a gente vai confiar numa pessoa que a gente sabe que quer o nosso mal? Que a gente sabe que pode abusar, inclusive, dessa nossa confiança? Não tem como. Não tem como. Então, a ideia de amar os nossos inimigos, ela não pode ser equivalente à ideia de amar os vossos amigos. E essa é a proposta espírita para a gente procurar, então, um novo sentido, uma nova proposta para esse sentimento de amor. E aqui vamos entender, então, portanto, os nossos inimigos. Obviamente que essa ideia hoje em dia já não é a mesma daqueles adversários de outrora, né, que entravam em duelos antigamente, que era comum. Obviamente que não é nisso. Mas são essas pessoas, né, essas pedrinhas no nosso sapato no dia a dia, que são aquelas pessoas com as quais a gente tem dificuldades às vezes de lidar, é aquele colega no trabalho que fica querendo espizinhar a gente o máximo que pode, o nosso coleguinha da escola. Às vezes os inimigos estão dentro das nossas próprias casas, que estão, né, querendo o nosso mal, desejando o nosso mal. Então, de uma maneira ampla, poderiam ser aquelas pessoas as quais a gente consideraria como sendo os nossos desafetos, aquelas pessoas com as quais a gente costuma dizer e brincar que o nosso santo não bate, né? E bota a culpa no santo, sendo que, na verdade, o problema é só nosso, simplesmente, né? Um sentimento nosso, um problema nosso, e não do santo, coitado. E aí, então, a gente tem que se perguntar, bom, se amar os amigos não pode ser a mesma coisa que amar os amigos e inimigos, já que não é possível, o que é, então, amar os inimigos? E, de novo, eu vou lá no Evangelho segundo o Espiritismo e pergunto ao Kardec, né? O que é, então, amar os inimigos? E eu vou lá e vou cotejando, então, algumas dicas de uma maneira bastante objetiva do que significa amar os inimigos, segundo Kardec, já que não é possível a gente sentir pelos inimigos a mesma coisa que a gente sente pelos nossos amigos. Então, Kardec, ele lista lá 8 pontinhos
para que a gente possa refletir. O que é então amar os inimigos, segundo Kardec e o Evangelho segundo o Espiritismo? Primeiro ponto, amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É não guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. Sempre que eu vejo isso, e isso obviamente aparece em outros pontos das obras básicas, eu me recordo sempre, e é inevitável porque eu me repito, eu acho que isso até já é um clichê, mas é porque eu gosto e eu acho verdadeiro. Uma mensagem, uma sabedoria popular, né, um ditado popular, que diz que guardar ressentimento, guardar mágoa, ódio, rancor, as pessoas vão mudando, guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Eu acho esse ditado, apesar de muito usado, de muito gasto, muito válido. É de uma sabedoria muito grande. Porque muitas das vezes, né, que alguém nos fez algum mal, um motorista me deu um banho de água, ficou aquele rancor, aquele ranço, aquele ódio, aquela mágoa daquela pessoa que nos prejudicou, que nos fez algum mal. E a gente fica alimentando aquilo indefinidamente dentro de nós. Fica alimentando aquilo, esperando que o outro vai se ferrar, vai se danar, vai dar ruim para ele, né? A gente faz isso, às vezes até sem pensar. Só que no fim das contas, nós estamos nos corroendo. A gente está fazendo mais mal para a gente mesmo. Porque muitas vezes a gente se demora nesses sentimentos. A gente se demora em nutrir esses vícios ou essas paixões morais que tanto nos prejudicam. E é preciso, portanto, que a gente se desvencilhe disso pelo nosso próprio bem. Então, a gente já vê aqui que a ideia de amar os inimigos é um ponto, sobretudo, que vai nos favorecer, antes de tudo, que vai nos beneficiar. Segundo ponto da ideia de amar os inimigos, segundo Kardec, é perdoar-lhes, sem pensamento oculto e sem condições, o mal que nos causem. A ideia do perdão, eu acho que também é bastante forte no pensamento cristão, no pensamento espírita, né? Temos aquela máxima, aquela ideia de perdoar 70 vezes 7, né? É muito falada, é também um dos pilares da ideia de caridade, lá na questão 886, de que a gente vai falar daqui a pouco, que é um dos pilares da ideia de caridade. A ideia do perdão, portanto, eu acho que é bastante também evidente para todos nós. Mas eu acho interessante isso daqui, ó, sem pensamento oculto e sem condições. Porque muitas das vezes a gente até faz um esforço, não, vou tentar exercitar aqui a caridade, vou tentar ser um bom cristão, vou perdoar. Aí a pessoa vai perdoar. Aí quando vai perdoar, ó, eu te perdoo, mas você tem que fazer isso, você tem que me dar tal coisa, você tem que agir dessa e dessa maneira. Aí eu te perdoo. Ou seja, estamos criando condições. E temos um pensamento oculto também, uma intenção de algo que é para mim. E isso, muitas das vezes, a gente pode estar materializando, inclusive, o nosso egoísmo nisso. Porque a gente está perdoando com algum interesse. E eu tenho certeza absoluta que a proposta de Cristo e endossada pelo Espiritismo não é fazer do perdão algo que vá necessariamente nos beneficiar no sentido do interesse, da vantagem, né? Então é amar de coração limpo. É amar de coração leve, sem impor nenhuma condição. Então, com isso, a gente vai estar amando os nossos inimigos. Amar os inimigos é também não lhe opor nenhum obstáculo à reconciliação. Ou seja, eu não vou criar empecilhos, eu não vou criar dificuldades, não vou criar obstáculos, portanto, a uma ideia de reconciliação. E o que seria reconciliar? Reconciliar é como a gente ensina as nossas crianças, os nossos sobrinhos, os nossos filhos, é fazer as pazes. Né? É a gente conversar, é a gente compreender, é a gente exercitar a empatia, né? Tentar imaginar, se colocar no lugar do outro, tentar entender por que ele agiu daquela maneira e não outra, né? Conversando, dialogando, para que haja, pelo menos, se for o caso, uma relação amistosa. Sobretudo se for uma condição em que a gente é obrigado, de repente, a conviver com aquela pessoa, né?
Porque tem isso também, né? Igual a moça lá me perguntou, às vezes a gente acha que precisa se afastar daquela pessoa, mas tem situações que às vezes a gente é obrigado a conviver. E aí se ela, né, me fez algum mal e ela pediu perdão, né, eu não vou criar obstáculo para isso. Eu vou tentar perdoar e vou estabelecer um movimento reconciliatório. Amar os inimigos é desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. Tem uma figurinha que circula na internet, às vezes a gente acaba que vê e eu nunca salvei, mas eu já vi mais de uma vez, que eu acho muito interessante, que ilustra uma seguinte situação, né, de uma pessoa que ela vê uma outra voando, né, voando no sentido metafórico, no sentido simbólico, e aquela pessoa se sente feliz com o voo do outro. Aquela pessoa se felicita porque aquela pessoa está conseguindo, está conquistando coisas, está tendo realizações. E aí essa chargezinha diz assim, olha, fulano aqui entendeu tudo. Entendeu tudo mesmo. Porque quando a gente se rejubila, quando a gente se felicita, quando a gente se satisfaz pelas conquistas do outro, a gente está entendendo a essência de tudo. O princípio de tudo, que é a gente de fato estar em uma sociedade vivendo, portanto, desejando o bem para todas as pessoas. Tem uma pequena historinha, inclusive, que o próprio Kardec faz no Livro dos Espíritos, que eu gosto bastante, né? Que é muito usado, inclusive, para a gente poder entender muitas vezes as situações de perdas de entes queridos. Eu gosto bastante dessa comparação que a gente faz. Kardec propõe uma seguinte situação, obviamente que não com essas palavras, mas a ideia é exatamente essa, que ele propõe que a gente imagine que em certa situação a gente tivesse que ficar preso mesmo, literalmente, numa grade, com alguma pessoa que a gente não conhecia, que a gente passou a conhecer por conta daquela situação ali de aprisionamento. E aí, obviamente, naquela convivência ali dentro daquela cela, né, daquela prisão, a gente venha a fazer aquilo que o Pequeno Príncipe fez com a raposa, né? A gente tenha se cativado, né? A gente tenha construído uma relação afetuosa diante daquela circunstância. E aí o tempo passa, né? E a gente vai se cativando, vai se gostando cada vez mais, até que em dada situação, aquela pessoa que chegou, né, que estava presa, ela recebe, por alguma razão, algum motivo, a possibilidade de sair dali, de sair daquela prisão. E aí Kardec nos sugere a pergunta, a gente tem que ficar triste ou feliz pela liberdade daquela pessoa que nos deixou? Obviamente, feliz. E Kardec usa isso exatamente no contexto da ideia da desencarnação, né? Porque é como se a gente estivesse preso aqui também. Nós estamos presos a esse corpo físico. É uma situação de prisão, a essa carne. E a gente tem aqui, obviamente, muitos afetos. E se um desses nossos afetos tiver que retornar à pátria espiritual, a gente tem que se felicitar pela conclusão da jornada terrena aqui. Esse é o verdadeiro entendimento, ou o espírito do espiritismo, no sentido de entender que isso aqui é simplesmente uma passagem, um momento de toda a nossa eternidade. Então, experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. Então, ainda que seja um nosso inimigo, vamos imaginar então talvez que a gente não tenha gostado dessa pessoa que estava com a gente na prisão, e aí em vez da gente ficar com rancor, com ranço daquela pessoa porque ela saiu antes da gente daquela prisão, a gente tem que ficar feliz por ela, pela conquista dela, pela conquista da sua liberdade. Amar os inimigos é também socorrê-los em se apresentando ocasião. Ou seja, se houver a oportunidade, a gente vai ajudar, vai estender a mão, vai lá, vai dar atenção, vai ouvir, vai prestar o auxílio material, um consolo, um conforto, uma palavra amiga. Amar os inimigos é também se abster por palavras, por atos, de tudo o que os possa prejudicar. Então, muitas vezes a gente fica lá aguardando a oportunidade de poder descer a lenha na pessoa, né, de poder falar mal dela, de poder prejudicar. E aí a gente vai ver, então, portanto, que se nos consideramos cristãos
espíritas, nós devemos, portanto, se abster da oportunidade de prejudicar aquela pessoa. Enfim, finalmente, retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Daqui a pouco falo mais de retribuir o mal com o bem, mas quero destacar aqui já, sem a intenção de os humilhar. Então, portanto, se muitas das vezes a pessoa sabe que errou, né, se ela já nos prejudicou, se ela já nos fez algum mal, e a gente tem a oportunidade, portanto, de ajudar, de fazer algum bem para ela, a gente não precisa constranger, a gente não precisa humilhar, né? E isso vale para muitas situações, né, não só em relação aos nossos inimigos, mas qualquer pessoa que esteja precisando de ajuda. O próprio fato de estar precisando de ajuda já é uma situação de vulnerabilidade, já é uma situação de inferioridade. Então a gente não tem que pisar mais não, né? A gente tem que fazer o mal tentando, ou fazer o bem, na verdade, desculpe, fazer o bem tentando de alguma maneira, o máximo possível, levantar aquela pessoa e não constranger e não mais humilhar, né? Eu me preocupo muito, por exemplo, uma situação para ilustrar isso, né? Em relação à ajuda, não fugindo um pouco dessa coisa dos inimigos, eu me preocupo muito com as pessoas, às vezes, que fazem caridade, adoram ostentar isso, por exemplo, nas redes sociais, tiram lá foto com as pessoas. As pessoas já estão precisando de ajuda, já estão numa situação de vulnerabilidade e elas ainda precisam ser expostas daquela maneira, na situação de vulnerabilidade. Não posso achar isso bom, vindo principalmente de pessoas cristãs ou de pessoas espíritas. Não precisamos constranger nem humilhar, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa direita. E aí, por que para nós espíritos, né, então encerramos aqui esses 8 pontos objetivos do que seria para Kardec amar os inimigos? Por que para nós espíritas é mais importante ainda que a gente se valha dessas lições para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano? Olha, se a gente fizer uma comparação entre pessoas incrédulas, né, ou seja, pessoas às vezes materialistas, que pensam simplesmente que a vida é uma só, né? Há muitas pessoas que adoram usar essas camisas, você só vive uma vez, né? Eu fico rindo que, infelizmente, essas pessoas não estão pensando da maneira correta. Essas pessoas, na maioria das vezes, elas vão ter e vão passar por situações nas quais elas estão na busca principalmente dos prazeres materiais. Então, você acha que ela vai estar preocupada de querer amar as pessoas que não gostam dela, de querer fazer o bem, de retribuir o mal com o bem? Muito frequentemente, muito possivelmente que não. Mas por que para nós espíritas isso guarda um sentido um pouco mais profundo? Exatamente por conta de um ponto que eu acabei de falar há pouco. Porque para nós, seres, né, vivendo a eternidade, sabemos que essa nossa existência é simplesmente um ponto. Para usar uma expressão de Kardec, a gente tem um passado, a gente tem um futuro. Basta que a gente pense assim, será que eu já não fui o inimigo de alguém? Será que eu não sou o inimigo de alguém hoje? E mais, será que amanhã eu não posso vir a ser o inimigo de uma outra pessoa? Então, por que não, por nossa vez, a gente não vai se esforçar no sentido de trabalhar essas questões em nós mesmos, para que a gente possa, portanto, ter um olhar de compreensão, um olhar de bondade, generosidade para com as falhas humanas, porque nós também somos falíveis, mas também somos perfectíveis. E temos conhecimento, temos razão, temos inteligência, temos a capacidade de aprender com as dificuldades, com as nossas fragilidades. Então, por que não fazer dessa situação limítrofe, né, difícil, muitas das vezes, algo que a gente possa reconfigurar para ser bom, né? Como diz aquele velho ditado, né, das pedras no caminho, vamos recolher para a gente fazer um castelo, né, com essas dificuldades. Porque, inclusive, segundo Kardec, em termos de consciência, é muito melhor ser o enganado do que o enganador. É muito melhor ser o prejudicado do que o prejudicador. E isso em termos de consciência. Né? Só que muitas das vezes, na nossa sociedade, nós somos ensinados, e aí isso é uma coisa que eu queria já ter dito,
Nós somos ensinados que a gente não tem que levar desaforo para casa, né? Nós somos ensinados, muitas vezes a gente ouvia, né? Espero que isso esteja mudando, mas os pais diziam, se você apanhar na escola, você não chega em casa falando não que você apanha de novo. Então, de uma maneira muito sutil, né? Eu sou assim e não vou mudar, vocês vão ter que me engolir. De uma forma muito sutil, essa maldade, ela está constantemente naturalizada. Então, se alguém nos fere, nos prejudica, nos xinga, nos humilha, nos constrange, quase sempre o comportamento automático é o do revide, é o da vingança, é o da lei de talião, olho por olho, dente por dente. E adoro me lembrar de Mahatma Gandhi que dizia que olho por olho, dente por dente, o mundo acabará cego e desdentado. E mais do que isso, a gente fica dentro de um círculo vicioso de maldade do qual a gente nunca consegue se desvencilhar. Né? Porque se uma pessoa me xinga, me bate, me fere, me prejudica, me rouba, eu vou lá e faço isso com ele ou com outra pessoa, a gente não sai nunca disso. A gente fica nesse círculo interminável de maldade, de tal forma que a gente espera que as pessoas sejam más. Se eu esquecer uma carteira, aqui talvez não no centro espírita, mas se eu esquecer uma carteira no ônibus com dinheiro, a chance de eu encontrar ela sem é 90%. E a gente espera, inclusive, que não encontre aquele dinheiro. Porque a gente está acostumado com o errado. A gente está acostumado com a corrupção, com a violência. A gente naturalizou isso. E o quanto que é triste a gente naturaliza. De tal forma que a gente se espanta quando o bem acontece. Não é verdade? A gente se espanta. Então é preciso que nós, num esforço genuíno de vontade, de pensamento, vontade, de desejo, uma posição autêntica e corajosa diante dos desígnios da vida, a gente diga um basta. A gente rompa com isso tudo, a gente propõe um ponto de inflexão, uma outra alternativa, né, para tudo isso, para que a gente faça o diferente. Gosto demais da pedagogia freiriana, quando esse notável intelectual brasileiro nos diz que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Espiritismo é, por excelência, uma doutrina educativa libertadora. Ela vem para libertar as nossas consciências desses pensamentos tão atávicos, tão antigos. Né? Olha, 2000 anos depois, a gente ainda precisa falar necessariamente do quanto é importante que a gente tenha um gesto de compreensão para com as pessoas, nas suas fragilidades, nas suas dificuldades. Então, que a gente rompa com esse círculo vicioso da maldade. Até porque, pela proposta espírita, nós sabemos que fora da caridade não há salvação. E qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme entendia Jesus, a 886, a qual eu já me referi? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. BIP, né, para a gente decorar, é bem facinho, o BIP, o famoso BIP, benevolência, indulgência e perdão. Então Kardec estava dizendo que fora da benevolência, fora da indulgência, fora do perdão, não há salvação. Mas temos mais, inclusive, reconhecendo pela própria proposta evangélica, né? Lá no Evangelho de Mateus, também nesse mesmo capítulo, ele vai nos dizer que a gente precisa aprender o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, Jesus, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer, porque se alguém vos bater numa face, oferece-lhe a outra. Que se alguém quiser, portanto, que se alguém te pedir a túnica, cede também a capa. E que aquele a quem te exija caminhar 1000 passos, caminha com ele 2000. Dai àquele que vos pedir e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Então vamos nos lembrar lá de Lucas e Mateus também, nesse mesmo capítulo. Fazer mais que os outros. Fazer algo de especial. Então que a gente faça mais pelas pessoas que exigem de nós algo
de grandioso, que a gente faça ainda mais, para que a gente possa auferir, de certa maneira, esse sentido tão genuíno, ou esse mandamento tão sublime da proposta cristã, que é a ideia de a gente amar os nossos inimigos e, por conseguinte, amar os nossos irmãos sem distinção. Então, que a gente possa, em última análise, resumir a proposta de amar os inimigos como simplesmente a ideia de a gente retribuir o mal com o bem, para que a gente possa fazer cessar essa cadeia de maldade da qual nós falamos há pouco. E aí, então, agora eu acho que chegou o momento de a gente retomar aquela perguntinha lá do início, né? Será, portanto, então, que é legítimo que a gente se afaste das pessoas que nos fazem mal, que nos prejudicam? Eu tenho certeza que essa pergunta dela vem, digamos assim, imbuída, ela vem motivada por alguns ensinamentos espíritas que dizem respeito à ideia, por exemplo, de lei de sociedade, né, de que nós precisamos estar em sociedade, aprender com as diferenças, conviver com os diferentes. Eu tenho certeza que tem um pouco disso também. E também, possivelmente, tem ideia justamente com essa ideia do amar o próximo, e também um pouquinho, por que não, com um pensamento que eu diria um pouco cristão, religioso, principalmente do nosso contexto histórico, que é a ideia de que muitas das vezes, nas uniões afetivas, sobretudo, a ideia do casamento, que às vezes a gente tem que necessariamente conviver com aquele nosso parceiro, com aquele nosso cônjuge, né? E aí temos com isso aquela ideia, possivelmente, né, do Deus não separa, como é que é? O homem não separa aquilo que Deus uniu, aquelas coisas que a gente ouviu, e por conta desse nosso passado religioso, cristão, católico, sobretudo, que vem e nos coloca, portanto, alguns desses pensamentos que vão sendo reproduzidos à torta e à direita e que a gente precisa pensar um pouquinho mais, né? E eu compartilho com vocês a resposta que eu dei a ela naquela oportunidade. Eu disse que não, que nós não somos obrigados a conviver com as pessoas que nos fazem mal. Por quê? Porque muitas vezes há pessoas que nos fazem mal de verdade. Há pessoas que são ruins mesmo. E que são ruins não, obviamente, no sentido definitivo, elas vão ser más para sempre, ou é que elas não têm jeito. Não, todo mundo tem jeito. A misericórdia divina diz que todas as pessoas estão, né, até um cantor, enfim, um grande pensador brasileiro que diz que as pessoas não são más, elas só estão perdidas. E eu acho que é isso mesmo. Tem muita gente perdida, tem muita gente dormindo ainda, que ainda não despertou para essa nova consciência e fazem essas coisas atrozes. Mas estando nessa condição, a gente não é obrigado a ficar sofrendo os abusos, os assédios, as violências que essas pessoas nos causem. E muitas das vezes, o distanciamento, a separação vai fazer o bem para quem está sendo prejudicado e para aquela pessoa. Muitas das vezes, essa distância de segurança vai ser necessária para que a gente dê tempo ao tempo, para que cada um consiga olhar melhor as coisas com um certo distanciamento, para que amadureçam, para que cresçam como pessoas, como indivíduos e como espíritos. Então, muitas das vezes, isso vai ser necessário. E depois desse longo estudo, eu recupero aqui com vocês aqueles 8 pontos lá do amar os inimigos. É possível, mesmo a uma distância de segurança, que a gente não guarde ódio daquela pessoa, que a gente consiga perdoar. Perdoar não significa necessariamente estar convivendo com aquela pessoa. Que eu posso me reconciliar com ela, posso conversar, posso colocar tudo em pratos limpos, posso dialogar. Eu posso desejar o bem a ela. Eu posso ficar feliz pelas conquistas que ela vier a ter. Eu posso socorrer, ajudar aquela pessoa se ela precisar. Eu posso me abster de palavras que possam prejudicar, ou seja, me abster de dizer o eu avisei ou um bem feito, né? E posso, enfim, retribuir o mal com o bem. E em fazendo isso tudo, eu estou amando aquele meu inimigo. Portanto, amar o inimigo não significa necessariamente ter que conviver com ele, ter que estar com ele. E vou além. Questão 940 do Livro dos Espíritos, quero dizer o contexto
disso? Kardec está ali falando justamente das uniões afetivas, do casamento, enfim. E aí os espíritos, em resposta a Kardec, fazem uma pergunta. É uma pergunta retórica. Os espíritos perguntam a Kardec: julgas, porventura, que Deus te constranja a permanecer junto dos que te desagradam? Questão 940. Julgas, porventura, que Deus te constranja a permanecer junto dos que te desagradam? Era uma resposta, era uma pergunta retórica e, portanto, a palavra é não. Nós não temos constrangimento, nós não somos obrigados a conviver com as pessoas que nos fazem mal, que nos desagradam. Nós podemos sim fazer esse gesto de distanciamento, como eu disse, e se for o caso, em algum momento futuro, se houver um amadurecimento necessário, se houver uma educação moral, sentimental, racional daquelas duas consciências, e houver uma aproximação de novo, que ótimo. Que ótimo, mas se não houver nessa vida, talvez em outra, talvez no plano espiritual. Mas que com isso a gente consiga fazer escolhas mais justas, que vão ao encontro, portanto, de uma saúde espiritual, de uma saúde emocional mais legítima, mais importante, que caiba, portanto, nesse nosso escopo, ou nesse espectro de ações as quais todos nós podemos tomar decisões e fazer escolhas. E com isso que a gente consiga respeitar a diversidade, as diferenças humanas. Gosto muito de pensar no sentido etimológico da palavra respeito, que vem do latim respecere, que significa de novo, outra vez, e especere, olha. Então, respeito vem de olhar de novo, olhar outra vez. E muitas vezes há situações e pessoas de que muitas vezes basta que a gente olhe de novo, que a gente veja. Muitas das vezes aquilo que a gente acha que é uma fortaleza no sentido bélico, né, de violento, na verdade esconde uma fragilidade humana, assim, quase que infantil, quase de uma criança desesperada, quase que de uma criança pedindo socorro, pedindo ajuda, e que basta que muitas vezes a gente tenha esse olhar novo, esse novo olhar, ou esse olhar de novo, para a gente perceber que muitos desses inimigos não passam, na verdade, de crianças em desespero. E somos todos crianças espirituais. Pode ser que amanhã ou depois a gente precise também de um olhar de compreensão, de um olhar de um respeito, de um olhar atento, de um perdão, e que estejamos prontos para encarar tudo isso. Meus irmãos, eu quero fechar esse nosso percurso reflexivo com uma outra mensagem, né? A gente começou com uma mensagenzinha, ela é bem curtinha, que ela é um pouco mais geral, né? A gente falou lá do início, né, dessa diferença entre amar os inimigos, amar os amigos, falamos do quanto que é difícil. Queria propor uma mensagem mais geral sobre a ideia de amar, de nos amarmos. E por isso eu escolhi lá no livro Vinha de Luz, no capítulo 130, né, que é de Emmanuel, uma mensagem intitulada justamente Amai-vos. E ela começa com uma epígrafe do apóstolo João, que diz assim: não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. Emmanuel diz assim: por norma de fraternidade pura e sincera, recomenda a palavra divina: amai-vos uns aos outros. Não determina seleções, não exalta conveniências, não impõe condicionais, não desfavorece os infelizes, não menoscaba, não deprecia, não desdenha dos fracos, não faz privilégios, não pede o afastamento dos maus, não desconsidera os filhos do lar alheio, não destaca a parentela consanguínea, não menospreza os adversários. E o apóstolo acrescenta: não amemos de palavra, mas através de obras, com todo o fervor do coração. O universo é o nosso domicílio, a humanidade é a nossa família. Aproximemo-nos dos piores para ajudar, aproximemo-nos dos melhores para aprender. Amarmo-nos, servindo uns aos outros, não de boca, mas de coração, constitui para nós todo o glorioso caminho de ascensão.